Com ele, minha solidão passou um pouco. Agora tinha um cúmplice. Agora não era só eu contra o Breno. Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Lívia, engenheira, mãe e tia da creche. E hoje eu vou ler a terceira parte do capítulo do meu memoir sobre o meu irmão Igor. As outras duas partes eu já postei, então se você não viu ainda, corre lá no meu canal no YouTube e assiste os meus vídeos, eu acho. Enfim, curte, compartilha, me segue. E é isso aí. Se inscreve no canal, todas essas coisas. E vamos lá, eu vou ler meu texto. Lembro da minha mãe com roupa de hospital, sentada numa cadeira, depois de parir. O cheiro de hospital enchendo o quarto. Meu pai segurando um pacote de lenços brancos que cobriam o recém-nascido. Nossa, meu bebê, nosso bebezinho, o meu primeiro bebê, um bebê maravilhoso. Igor era o seu nome. Era não, Igor é o seu nome. A felicidade que eu sentia nos primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, primeiros anos, a mais pura das felicidades de lar cheio, da chegada humana. O cheiro de talco e bebê que encheu a casa. Tudo cheirava a talco. A sala, coberta de equipamentos de bebê, cheirinhos, brinquedos, cadeirinhas. As horas na escola eram intermináveis. Eu só queria chegar em casa para ir brincar com o bebê. Fingir que ele era meu bebê, um bonequinho. Tudo era no diminutivo. O bercinho, os brinquedinhos, ele era pequenininho e agora eu era grande. Então, tudo relacionado a ele era fofo e adorável, porque ele era um bebezinho. E eu idolatrava esse bebê. Ele era muito lindo. Ele tinha os cílios enormes e volumosos, os olhos pretos, enormes de bebê também. Minha mãe gostava de pegar ele e dizer cabra safado e assoprar o bucho dele de bebê também. Ele ria e ria. Eu não entendia porque ele era um cabra safado. Que safadeza eles faziam, eu não sei, mas eu achava essa brincadeira o máximo. Lembro da mancha que ele tinha na bunda quando nasceu. Desculpa, Rico. Lembro da mancha que ele tinha na bunda quando nasceu. Um círculo roxo na nádega. E a gente sempre gostava de fazer piada com a mancha na bunda dele, porque até ela era fofa. Lembro de tentar convencer meus pais a deixar eu ser a babá dele. Eu que mal era o dobro do tamanho dele, mal conseguia colocar ele no colo. Lembro de segurar o pobre por baixo dos braços e ir arrastando ele pelos cantos quando ele deu um engordado e deixou de ser recém-nascido. Mas eu tinha certeza que mesmo sem ser capaz de levantar ele, eu ia ser uma babá maravilhosa. Lembro de querer ser a mãe dele, ou aquela irmã mais velha de filme, tipo a irmã de Lilo e Stitch, que sempre tomava conta da Lilo. Lembro de querer proteger ele. Ele foi meu primeiro amor. Amor de mãe, de irmã mais velha. Acho que eu nunca tinha amado alguém tanto como eu amava o Igor bebê. E eu com certeza não fui a irmã idealizada que eu queria ter sido. A adolescência chegou e eu comecei a ter outros focos. E acabei deixando a obsessão com o bebê de lado. Ele também deixou de ser bebê. Ele se tornou uma criança. E uma criança bem irritante. Diga-se de passagem, a gente começou a brigar feito gato e cachorro. Brigar pelo espaço, brigar porque ele queria atenção, que eu antes dava e parei de dar. Brigar porque ele queria cantar a velha debaixo da cama, a velha, blá blá blá, ai meu Deus, se acaba tudo. Infinitamente, o dia inteiro, eu nem lembro a letra, mas ele cantava repetidamente enquanto pulava em cima da cama, da mesa e de mim. E eu ria das primeiras 5 vezes, e depois, lá pelas 50, eu já estava gritando, mandando ele calar a boca. Ele deixou de ser meu bebezinho cheirando a talco e passou a ser um pivetinha cheirando a suor e terra. Eu deixei de ser a Mary Poppins e virei isso, aquilo que eu mais temia, a irmã raivosa. Tanto que eu julgo minha mãe por ser explosiva, eu fui explosiva com meu irmãozinho que eu tanto idealizei. Com ele,
Chegou a nova geração das crianças e todos queriam pular e cantar e gritar. E eles vinham passar a tarde ou dias, dormiam lá em casa. Eu gostava muito de brincar com eles, mas uma hora cansa. Uma hora os 7 anos de diferença batem e as piadas e brincadeiras deles se tornam irritantes para o meu cérebro, que acha que é adulto. E nessas horas eu falhei com Mary Poppins. Acho que a irmã de Lilo era um modelo mais alcançável, já que em vários momentos ela fica meio com a Lilo e sai correndo atrás dela. E com o tempo, ele cresceu. E o amor materno da infância passou. E ficou o amor de irmão, de iguais. Deixou de ser pequeno. E com ele, minha solidão passou um pouco. Agora tinha um cúmplice. Agora não era só eu contra o Breno. Agora éramos dois. Éramos dois que sabíamos da nossa situação. E eu tentava proteger ele, para que ele não passasse pelo que eu passei. As coisinhas de bebê dele eram todas azul bebê com branco. E ele, por muitos anos, dormiu no mesmo quarto que eu. Era o nosso quarto. Ele tinha muito gingado já como bebê. Ele já era descolado, gostava de dançar e de rebolar ao som de Michael Jackson. E ele só foi ficando mais descolado com a idade. Ele hoje é puro suco de modernidade, orgulho da irmã mais velha, absurdamente inteligente, absurdamente capaz, mais cheio de personalidade. Desde pequeno ele teve muita personalidade. Lembro dos meus pais reclamando que ele tinha querer demais. E eu achava que isso significava alguma coisa. Que ele ia ter problemas na vida, porque ele era uma criança difícil. E na minha cabeça, de criança, eu já me preocupava achando que ele ia ter dificuldades baseado em nada, em nenhuma informação material sobre o homem que ele ia se tornar. Ele era só uma criança, navegando num lar explosivo. E assim como eu criei meus complexos e minhas formas de escapar, ele criou os dele. E eu assisti ele ser julgado pelas atitudes dele, que não estavam alinhadas com a imagem de família tradicional Gereissati. Assim como eu era julgada, assim como eu era julgado por não ser o exemplo para a burguesia cearense. E ainda somos julgados, ambos tatuados, ambos rebeldes de alguma forma. Ambos nos recusamos a curvar nossa individualidade para caber no molde criado antes do nosso nascimento. Porque de fato a essência não vem pré-definida. Não adiantou gritar com ele quando ele fez aqueles riscos de cabelo raspado no cabelo de jogador de futebol. Também não adiantou ameaçar raspar o cabelo dele. Ele pode até não ter feito mais riscos no cabelo quando criança, mas não quebraram o espírito dele. Ele cresceu e se tornou o que ele queria se tornar. Ele é apaixonado por cultura japonesa, o quarto dele e o universo dele decorado com referências às coisas que ele gosta. O corpo adornado com referências ao que é importante para ele. E se acharem ruim, bem, paciência. Quando eu tinha alguma gota de crença em mim, eu costumava imaginar que aquele bebê era o meu amigo imaginário que veio debaixo da terra e reencarnou para vir brincar comigo no mundo dos vivos. E minha mãe, sempre que nós brigávamos, dizia: "Você não pediu seu irmãozinho debaixo da terra? Tá aí ele." Mas eu costumava falar que tive sorte de ter nascido quando nasci. Meus pais, não eu, meus pais costumavam falar que eu tive sorte de ter nascido quando nasci. Que infância difícil mesmo foi a do Igor. Pois quando ele nasceu, o Breno já era muito maior. Já tinha barba, já era grande, já era bem mais intimidador. Não é engraçado como os adultos amam nos comparar e até nossos traumas são postos em comparação. Quem teve a infância mais traumatizante? Talvez essa tenha sido nossa primeira competição saudável de irmãos. Realmente não sei qual o sentido dessa reflexão, mas era constante motivo de debate. Ok, gente, esse foi o terceiro vídeo na série de 3 vídeos desse capítulo sobre o Igor. E é isso. Fiquei muito feliz, eu gostei de ler. Eu espero que vocês tenham gostado. E
É isso. Tchau, tchau!